Olá pessoal, eu sou o Samuel Leite e esta é mais uma edição do Transformação Digital CBN. O mercado de games tem se tornado cada vez mais expressivo nos últimos anos. De acordo com um levantamento recente, o segmento cresceu cerca de 9,3% no mundo em 2020 e fechou o ano com um faturamento global de 159 bilhões de dólares, o equivalente a aproximadamente 934 bilhões de reais na cotação atual. E este mercado reúne uma legião de apaixonados, como o empresário Thiago Hungria, que é hoje um dos maiores colecionadores de jogos do Brasil e um colecionador de destaque no mundo. Thiago, seja bem-vindo, e eu queria começar o nosso papo te perguntando como é que você começou a sua coleção. Samuel, primeiramente, obrigado pelo convite aí, é sempre um prazer para mim falar de temas que eu amo, na verdade, para todo mundo, né? Todo mundo gosta de falar do que ama, e ainda mais do que vive, né? Então, para mim é um privilégio poder trabalhar e viver, né? Nesse meio, nesse ramo. E coleção, né? Todo mundo fala, né? Nossa, quando começa, né? Quando começou? Será que eu tenho em casa 5 itens, já é coleção? Sim, até independente do que você tem ali, 1, 2 consoles, 2 jogos, 3 jogos, é uma coleção. Eu sempre tive consoles e videogames, sempre tive, mas eu acho que assim, quando eu parei e pensei, nossa, eu acho que eu vou colecionar mesmo, eu vou buscar itens, né? Então não era uma coisa aleatória, não era um jogo que lançou, que eu gostava, que eu queria jogar. Eu comecei a pesquisar mesmo em Mercado Livre, eBay, em grupos, né, de Facebook. Foi 2013. Em março de 2013, exatamente há 8 anos atrás, eu comecei a garimpar, inclusive postando no meu Facebook, que vira e mexe apita lá, eu relembra, né, a postagem, que é quem tem Super Nintendo para vender. Então, a minha primeira busca, que eu não tinha na época um Super Nintendo, né, eu tinha PlayStation 3, o 2, eu tinha alguns consoles, mas eu não tinha o Super Nintendo. O Super Nintendo foi muito marcante da minha infância. E aí eu postei, e aí rapidamente, uns 2, 3 dias eu já tinha aquele Super Nintendo na mão, e nossa, ligar ele na TV e jogar Mario, Donkey Kong. 2013 foi o ano que eu falei, vou começar a colecionar. E me diz uma coisa, você na verdade é um colecionador de destaque especificamente por conta de uma franquia que é o Resident Evil. Eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes como é que funciona a série, como é que ela surgiu, que falasse um pouco brevemente aí sobre o que é o Resident Evil. Resident Evil é uma das franquias mais famosas do mundo, né? Uma das franquias que mais faturam no mundo, né? Já ultrapassou a marca de 100 milhões de jogos vendidos. Em 1996, meio que balançou o mundo, né? Com um jogo realista de zumbi, de terror, numa mansão. Eu tinha apenas 10 anos, então foi muito icônico para mim você jogar Mario, Donkey Kong, jogos, vamos dizer assim, bonitinhos, coloridos, com musiquinhas alegres. Você entrar em um jogo com música, com clima de suspense, com monstros te perseguindo, então foi uma mistura de tensão e euforia. Eu falei, gente, que isso? Tanto que daquele momento em diante eu não queria mais jogar Super Nintendo. Eu falava pros amigos, não, isso é jogo de criança, não quero mais jogar não. Quero jogar Resident Evil. Então assim, pra mim é muito importante, é muito marcante, então é a minha franquia do coração, é o que eu coleciono, é o que eu sou referência e é o que eu desejo e vou ter um museu para que todo mundo visite, todo mundo conheça esses itens raros, peculiares, curiosos. Tem muito item curioso Resident Evil. Então é uma franquia que assim, dificilmente alguém não conhece, porque Resident Evil chegou a um nível que poucos jogos chegaram. Então você tem o jogo, você tem o filme, você tem HQs, você tem, até recentemente a T-Libra licenciou, você tem capa de caderno de Resident Evil. Então é uma franquia muito conhecida, assim. Dificilmente quem minimamente joga alguma coisa, dificilmente não sabe o que é Resident Evil, porque é uma franquia muito querida, muito amada por vários. É uma franquia que atravessa gerações, eu acho muito legal isso. Tem franquias que a nova geração não gosta, não mexe, não quer nem saber. E Resident Evil não, ela consegue atrair novos fãs ano após ano, ela consegue. E qual que é o seu item hoje, Thiago, dentro desse teu olhar especificamente aí pro Resident Evil, que você considera hoje mais raro dentro da sua coleção? Meu item mais raro hoje é um Zippo, né? A marca de isqueiros americana Zippo. É um Zippo protótipo, ou seja, ele foi um teste. Ele não chegou aí pro mercado, então não vendeu milhares de unidades, ou seja, ele foi um protótipo. Geralmente protótipo é para validar a pintura, validar a tinta, validar
o design, a pintura, né, do isqueiro. E aí estima-se que só tenha 3 no mundo, porque geralmente o protótipo é isso, é 3, 4, 5 para testar as coisas, e aí validou, aí produz em escala. Então é um protótipo que só tem 3 no mundo, eu sou um dos que detém um desses. Eu digo 3 porque eu sei quem tem os outros 2, e aí passou disso, ninguém mais sabe, é considerado extinto, é uma coisa que nunca foi ao mercado, e eu tenho um desses isqueiros, e hoje aí avaliado 10, 15, talvez se eu lançasse ao mercado até propostas de $20 mil para ter um negócio pequenininho, um isqueiro, que é muito bonito, inclusive, ele tem um design muito bonito, a cor muito bonita. No Brasil ninguém tem, nem sabia que existia, nem sabia da existência desse isqueiro, e eu tenho ele na minha coleção, bem protegido, bem bonitinho. E, bom, você já é, como a gente conversou aqui no início do nosso papo, aqui, o maior colecionador dessa franquia no Brasil. O que falta pra gente colocar o Brasil aí no topo do hall do colecionismo mundial de Resident Evil? Isso é uma coisa engraçada, assim, né? O Brasil não tem nenhum, né? Eu conheço dezenas de colecionadores muito grandes, assim, tem muitos itens de Zelda, de coleções, assim, gigantescas de jogos. Tem mais de 13 mil jogos, assim, de todos os consoles. Mas o Brasil realmente ele não tem, né? É um recorde que assim nenhum brasileiro figura mundialmente. E eu sabia disso, eu pesquisei isso e eu vi que não tinha no Guinness. E eu falei, eu vou tentar, vou correr atrás dessa meta para entrar no Guinness como referência nenhuma franquia. Pô, que eu amo, vamos atrás de Resident Evil. Vamos dizer assim, não falta nada para mim comprar para figurar nesse ranking, porque eu já comprei tudo. Só que a pandemia, infelizmente, atrasou tudo, porque não pode enviar, tem muitos países bloqueados. Então, imagina, eu já tenho mais de 3 mil itens únicos e eu tenho quase 500 itens fora do país parados, só esperando para enviar para o Brasil. Então, eu vou esperar, óbvio, tem que esperar chegar tudo. Eu não posso tentar um Guinness faltando coisas. Então, eu vou esperar chegar tudo. E eu continuo adquirindo coisas ainda que eu vou achando no Brasil, em alguns países que envia para o Brasil. Estados Unidos está enviando para o Brasil. Então, eu continuo comprando. Provavelmente aí, quando eu chegar aí em 4.500 itens, até uns 5.000 itens, aí eu vou buscar o Guinness Mundial e de todos os colecionadores que eu tenho contato, e eu tenho contato com 20 muito grandes, assim, do mundo inteiro, de japonês, europeu, alemão, assim, italiano, espanhol, americano, pessoas que têm aí 2.000, 2.500 itens, e aí até para eles já não tem mais como, assim, é uma quantidade muito grande de itens, muitas raridades em conjunto. E aí, então provavelmente ano que vem, tomara que vacine, passe essa pandemia, mas eu acho que ano que vem eu vou estar preparado para 2 coisas: fundar o museu de Resident Evil e entrar no Record Guinness como o maior colecionador do mundo de Resident Evil. Thiago, custa caro colecionar jogos? Assim, eu nem vou falar de Resident Evil, eu vou falar no geral. A gente mora no Brasil, automaticamente já pagamos 5, 6 vezes mais que o mundo, né? Então, você olhar um jogo lançado lá fora, $69, pra gente hoje é 350 reais, né? Então, é caro, né? Você olhar uma estátua única que vai lançar 100 unidades no mundo. Essa estátua vai custar $1.000. Talvez para o gringo, para o americano, não é tanta coisa, né? $1.000 é o preço de um iPhone lá fora. Mas pra gente, ainda você coloca envio, você coloca imposto, quando bate na alfândega. A gente tá falando que uma estátua de $1.000, ela entra no Brasil por R$10 mil. Então, assim, se você colocar imposto tudo na régua, não só a conversão, que em si seria uma conversão burra, porque não é assim que funciona, já tem IOF, já tem outras coisas envolvidas, a gente tá falando que uma estátua de $1.000, ela chega por quase R$10 mil. Qualquer tipo de coleção é extremamente caro e complicado no Brasil, né? Então, tem que ter muita consciência, tem que ter estabilidade financeira, tem que saber o que tá fazendo, porque eu já vi muito colecionador vender a coleção por, sei lá, precisando resolver algo de saúde, algo de casa, algo de situação financeira, tendo que vender a coleção porque não aguentou. Porque imagina, a partir do momento que você adquire algo, aquilo se torna passivo. Não significa mais dinheiro, mais nada, né? Você não tá mais aplicado, não tem rentabilidade. Então tem muita gente que tem coleções gigantescas que é um passivo gigantesco, às vezes de milhões de reais, né? Por isso que eu tenho a ideia do museu, que é rentabilizar minha coleção em forma de museu, porque senão é um passivo gigantesco, o qual eu amo, é uma paixão, mas ninguém sabe o dia de amanhã. Então eu prefiro tratar minha coleção como um ativo. Então é caro colecionar, mas dependendo da estratégia, você pode até ter retorno financeiro, né, com a sua coleção.
A minha segunda pergunta seria justamente em cima disso, você acabou meio que respondendo, mas eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso, sobre essa ideia de que colecionar também pode ser um bom investimento, né? Quer dizer, você consegue aí eventualmente ter títulos, eu tenho certeza que isso acontece no teu caso, que numa eventualidade, ou quando eventualmente você também tenha dois itens do mesmo título, enfim, eles acabam se tornando bons ativos de investimento, né? Você tem duas alternativas. Coleção, eu amo, vou jogar, vou pegar na mão, tô realizando um sonho. Você tem ali o lado emocional, né? Você tem ali o lado do prazer, da conquista, de ter aquele... E você tem o colecionador também que tem a visão de, peraí, se eu tenho a oportunidade de ter 2 itens desse, que são itens raros e caros, mas apareceu uma oportunidade de ter 2, eu vou dizer, por exemplo, Resident Evil. Eu tenho alguns itens muito raros, muito caros, que eu tenho 2. Um deles é o vinho comemorativo de 3º aniversário, 1999. Vinho por si só já são coisas caras. E aí eu tenho um vinho de 1999. E aí apareceu a oportunidade de ter 2. Então eu não tinha como não pegar. Então, do valor que eu paguei lá atrás, na época foi uns $800, e o dólar estava muito mais baixo, só pelo spread do dólar eu já ganharia dinheiro hoje. Mas hoje esse vinho já está avaliado em 5, 6 mil dólares. Então imagina, é um super investimento. Dificilmente aí vai... Bitcoin explodiu e valorizou muito mais que isso. Algumas ações aí da Tesla, Magazine Luiza. Mas assim, a gente tá falando de uma valorização aí, se eu não me engano, né, se eu não tô ruim de cabeça, mas 500 a 600% é muita coisa, né? Olhando um ativo que valorizou 500 a 600% é muita coisa. E tem briga para ter um item desse. Então, eu sou dos 2 perfis. Eu tenho o que eu amo, o que eu jogo, o que eu gosto, que eu não venderia, mas é óbvio que eu não preciso ter 2 vinhos, né? Não faz sentido. É comemorativo, é um vinho que nem é para tomar, na verdade, né? Apesar de ele ter tido uma produção como vinho mesmo, mas ele tá mais com um suquinho do que um vinho. Então, nunca se vai tomar, nunca vai abrir a garrafa. Então, para que ter 2? No momento certo, eu posso vender, eu posso usar ele como moeda de troca para ter um item que eu não tenho. Então, e aí eu tenho, por exemplo, uma marca de boneca japonesa, ela fez 100 bonequinhas da Claire. Eu tenho 2 bonequinhas dessas, são bonequinhas também que valem 2 mil, 3 mil dólares. Então, é uma escolha, né? Tem gente que não gosta porque fala que você monopoliza o item, monopoliza a raridade. Mas os mesmos que criticam, eu sei que fariam igual. Então, pra mim é por hipocrisia. Então, tá ali, guardado. Se você tem algo, não só de Resident Evil, eu tenho coisas assim de Donkey Kong, que eu sei quem ama Donkey Kong, então eu tenho lá, guardado. Cara, se algum dia você me ajudar e trazer algo de Resident Evil que eu não tenha, o Donkey Kong é seu. Esse jogo aqui é seu. Eu penso que, assim, né, como adultos maduros, isso é profissional, isso é ser maduro, né? É respeitar. Eu vou dar de graça algo que eu consegui por mérito meu, por contato meu, por pesquisa minha. Não faz sentido eu também liberar no mercado isso de maneira aleatória. Então, inclusive, os maiores colecionadores do mundo que eu conheço e converso, todos fazem isso. Todos têm essa estratégia. Como é que você se informa, Thiago, sobre novos títulos, novos itens, né? Você está dizendo que você tem uma coleção hoje que está num nível já que ela é de garimpo quase, né? De caçada efetivamente. Como é que você peneira essas coisas todas aí no mercado e acaba encontrando itens novos e raros para você? Eu tenho uma rotina de meia hora apenas, todos os dias eu pesquiso meia hora em sites europeus, americanos, japoneses, e aí eu tenho meus contatos em cada país. Então, se eu acho algo, por exemplo, tem sites japoneses que só enviam no Japão, então não tem muito o que fazer. Então eu passo o link para os meus contatos no Japão, eles adquirem, enviam para casa deles, depois eles enviam para mim. Ou eu tenho pessoas que já trabalham com isso, eu chamo eles de Hunter, são caçadores, né? Eu chamo eles de Hunter, que são pessoas que já trabalham no mercado de games mundial, que revendem, vendem, tem conta no eBay, então já são pessoas do mercado. E eu conheci essas pessoas em grupos de games, em grupos de colecionadores, e eu falei, tem uma meta de ser o maior colecionador de Resident Evil, na época era do Brasil, hoje eu já falo que é do mundo, e o que vocês acharem diferente, raro, peculiar, hoje eles sabem o que eu procuro, eles sabem o que eu não tenho, que não é muita coisa, né? Hoje são poucas coisas, ainda existem jaqueta lançada por uma marca de jaquetas, que até faliu essa marca, lançada em 1997, 98, que considerada extinta, talvez porque rasgou, porque estragou a jaqueta. Você tem Zippos ainda extintos, então você tem ali algumas coisas que ainda eu não tenho. E ninguém tem também, porque se alguém tivesse, eu já tinha feito uma proposta para comprar.
Então são itens que eles ficam garimpando, né? Já me ajudaram muito, já conseguiram muitas coisas. E hoje nem tanto, mas vira e mexe eles mandam mensagem. Olha, eu achei isso daqui, nunca vi, eu sei que você não tem, o que você acha? Tem muita também, assim, falsificação, tem muita coisa no mundo aleatória. Às vezes eu até pego, porque é muito barato e é muito curioso o item. Então eu até pego e falo, cara, é muito barato isso daí, manda pra mim, beleza. Só pra me pegar na mão, pra ver a criatividade, né, de quem fez aquele item. Tem itens customs, né, que a gente fala. Então tem pessoas no mundo que fazem estátuas, pintam estátuas, que não tem muito valor de coleção, não é um item oficial, mas é um item curioso, que às vezes também eu tô ajudando um artista, sabe? Então eu acabo comprando. Então eu tenho uma área aqui na coleção muito legal, assim. Tem bonequinha de crochê que uma menina fez, tem de biscuit. Então eu sou muito apoiador, assim, da arte, né? Então você faz uma arte, eu tenho, assim, um grafite de Resident Evil que uma artista de rua fez. Então eu tenho umas coisas bem legais, assim, que só eu tenho, porque foi feito pra mim. Eu tenho um artista modelador que fez o portão do RPD, ele tá fazendo o hall da mansão agora pra mim. Então, assim, é só pra mim que ele tá fazendo, não dá pra comprar. Aí eu tenho um cuteleiro que fez as facas do jogo pra mim. Então imagina, uma faca que o artista fez, porque não tem a faca oficialmente. Nenhuma marca lançou a faca de Resident Evil. Mas eu tenho todas as facas do jogo porque um artista fez pra mim. Bom, Thiago, muito obrigado pelo teu tempo. Eu queria muito que você deixasse aqui no ar pra gente informações sobre como é que os ouvintes podem acompanhar a sua jornada aí no mundo dos games e essa missão aí também de se tornar o maior colecionador de Resident Evil do mundo. Como é que a gente acompanha, te percebe nas redes sociais aí? Deixa os seus links pra gente. Eu tenho um Instagram, né, dedicado à coleção, né, que é MestreBR. Lembrando que tem que trocar a letra E pelo número 3, @MestreBR. E lá eu posto tudo, qualquer raridade que vai chegando. Essa semana, inclusive, eu vou postar 2 estátuas not for sale. Então, assim, são estátuas que não tem no Google, não dá pra pesquisar, nunca foi vendida no eBay. Então, eu posto coisas ali que, pra quem gosta da franquia, gosta de ver coisas diferentes, o meu Instagram é muito legal. E aí eu tenho, óbvio, Instagram pessoal, Facebook pessoal, que é Thiago Hungria, Thiago sem H, Hungria com H. E aí eu já falo mais de negócios, de vida, de empreendedorismo. Nas redes pessoais eu não posto quase nada de games, é bem separado isso. Eu falo mais de vida, família, negócios, prosperidade. Eu acredito que, não só em coleção, mas até, às vezes a pessoa tem sonhos de viajar, ter uma casa legal, ter um carro legal. E é isso que eu prego, né? Eu venho de família muito humilde. Meu pai, eu falo que sou filho de pedreiro. Parece que eu fui há anos atrás, há 10, 20 anos atrás. Não, meu pai ainda é pedreiro, é o que ele ama fazer, é o que ele vive. E até ganha muito bem, porque tem muita demanda. E minha mãe era faxineira, não é mais por causa de dor na coluna. Hoje ela vende Natura, vende Avon. Então eu tenho origens humildes, eu vou no bairro humilde visitar meu pai e minha mãe. Então eu prego muito isso, que é possível sim, trabalhando, estudando, né? Eu tenho uma rotina muito pesada de trabalho, de estudo. Eu acho que se a gente parar, a gente não é estagnado, você volta para trás, porque o mundo é muito rápido de evolução. Então a coleção é só um exemplo, né, de algo que eu realizei, de algo que eu conquistei. Muita gente se inspira em mim, muito colecionador começa a coleção, tem metas também, né? Eu quero ser o maior colecionador de Silent Hill. E eu super incentivo isso, porque eu amo muitas franquias, mas não dá para me focar em todas, seria insano isso. Então eu quero ver as pessoas crescerem. Eu conheço o maior colecionador de Zelda do Brasil, e aí é lindo, cara. Eu nem é uma franquia que eu amo tanto, eu até jogo Zelda, mas eu não amo tanto. Mas é lindo, o cara tem uma estátua 1/1 do Link, imagina, um negócio de 1,5 m, sei lá, 1,60 m de altura. Então, eu acho muito legal. Então eu quero que as pessoas corram atrás dos sonhos, não desistam. Época difícil, pandemia, crise, mas também, assim, muita coisa, muita oportunidade se abriu. Você falou a estatística do mundo dos games aí, eu sei dela. É absurdo que cresceu o mundo dos games, tanto games atuais quanto games antigos. Então tem muita oportunidade aí de trabalhar, viver do que você ama, mas tem que correr atrás, tem que levantar de manhã, se dedicar, que as coisas, né, que a mágica acontece. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa entrevista que a gente teve com o Thiago Hungria, o maior colecionador de Resident Evil, né, de artigos relacionados ao jogo Resident Evil do Brasil e que tá aí se postulando, né, tá aí trabalhando para se tornar em breve o maior do mundo também, muito bacana. Se você gosta de games, se você gosta de temas relacionados à tecnologia, então não deixe de indicar também esse podcast para os seus amigos, porque é sempre bacana, a gente acaba aumentando aqui a nossa comunidade de entusiastas que gostam de falar sobre tecnologia, sobre games, sobre todo esse cenário aí de transformação digital.
Eu sou Samuel Leite, como eu sempre digo, cuide dos seus, fique bem e até a próxima. Tchau, pessoal.